Agora sim, né? O áudio voltou. Mas estava dizendo que mais cedo transmitiu o programa pelo Brasil. Agora, o programa O Católico. Um momento em que eu comento alguma coisa sobre o modo de viver do dia a dia também do católico. Eu sempre senti bastante falta disso, né? Alguém que falasse do dia a dia do católico como deve ser, né? Evidentemente que alguns, muito mais espertos do que eu, muito mais inteligentes, muito mais estudiosos, vão dizer: puxa vida, mas é só prestar atenção no que se fala, no que se explica, que se vai saber como se vive no dia a dia. Mas não é tão simples assim, né? Convenhamos que o cidadão, a pessoa, o católico, aquele fiel simples, né? Ele precisa que também se fale coisas mais simples para ele também, né? Que se comente, que a gente possa se identificar num diálogo mais mais assim, mais simples, né? Mais simplório até às vezes, né? Sem deixar de claro transmitir a verdade a respeito dos fatos, da doutrina da igreja, do próprio Deus, da vontade de Deus. E o programa de hoje, o católico, eu gostaria de continuar um assunto que no anterior, no último programa católico, eu falei, que era sobre literatura para católicos, né? Falava no primeiro encontro sobre os periódicos católicos, né? Que são aqueles jornalzinhos, as revistas, né? Comentei aqui duas revistas que eu recomendo, porque acredito que elas realmente trazem um conteúdo bom, apesar de que muitas pessoas, até muitos católicos, têm muitas críticas, né, sobre o conteúdo, mas eu acredito que, apesar de tudo isso, sejam recomendáveis, né? Melhor ler uma revista delas, né, dessas duas revistas que citei no encontro passado, né? É só pesquisar aí, vou deixar o link aí no vídeo, ou é melhor ler uma dessas revistas do que ficar lendo, sei lá, panfleto do sindicato, revista Veja, que, né, vai distorcer um monte de coisa, e essas outras revistas aí, né? Não que você não possa ler, evidentemente, nessas outras, né? Mas para você como católico, buscar uma leitura de revistas, né, que te enriqueçam, né, que te identifiquem, né, como membro da mesma fé que muitas outras milhares de pessoas no mundo inteiro. Claro que é muito benéfico, é muito enriquecedor. Hoje eu gostaria de comentar nesse assunto literatura para católico sobre os livros de espiritualidade. Os livros de espiritualidade, eles sempre foram na tradição da igreja, na história da igreja, né? Tradição com T minúsculo, tá? Uma hora eu comento sobre essa diferença. Na tradição da igreja, que parte da história, do costume da igreja, sempre foram os livros de espiritualidade uma fonte inesgotável de alimento espiritual para todos os católicos. E nesses livros de espiritualidade se inclui, inclusive, né, o que eu falava num outro vídeo passado sobre o Santoral. O Santoral, aquele livro que é uma coletânea da vida dos santos, se inclui nos livros de espiritualidade. Mas existem os livros de espiritualidade que são escritos por determinadas pessoas que se dedicam a esses assuntos, sobre assuntos específicos. Por exemplo, virtudes, né? Dentro do assunto virtudes, alguém escreve lá um livro sobre um livrinho, né, sobre a virtude da paciência. Pois bem, esse livrinho da virtude sobre o assunto virtude da paciência pode ser muito enriquecedor para todos nós, para quem for ler. Mesmo para aquele que já é bastante paciencioso, porque muitas vezes aquilo que
naturalmente temos como qualidade, nem sempre significa igualmente uma. Mas essa minha qualidade, que que podemos chamar de qualidade humana, ela realmente é uma virtude, eu trato ela como uma virtude, eu exercito ela como uma virtude, enfim. Então, existe uma gama, um universo enorme de livros de espiritualidade. Sobre as virtudes, aqueles são os livros mais conhecidos, mais palpáveis assim para o cristão católico, para ler, para adquirir até, né? Adquirir, comprar. Sei que no Brasil esse assunto comprar livro é muito caro. Eu mesmo que adoro livro, sofro com isso, né? Porque sempre os livros que às vezes, um livro que eu desejo comprar lá tá um absurdo de caro, né? E a gente sabe que essa careza dos livros é muito por causa de impostos e por causa dessa política toda de compra e venda que tem no Brasil. Mas dá pra gente conseguir alguma coisa, né? Sempre dá pra gente conseguir alguma coisa. E os livros, eles são não somente para você, né? Você adquire um livrinho de espiritualidade que vai te ajudar bastante, e você já pode, depois de ter terminado de lê-lo, uma ou duas vezes, você já pode indicar para outro da tua família, e assim você vai também ajudando outros a adquirirem esse costume da leitura espiritual, de assuntos que realmente edificam o ser humano. Então, os livros de espiritualidade, eles são, como eu disse antes, uma fonte inesgotável de, de, de aprofundamento na fé. Então, todo cristão católico ele deve levar em consideração, e de modo bastante sério, este assunto, né? Ler, pegar emprestado, adquirir, comprar, né, esses livros de espiritualidade. Existem os livrinhos de espiritualidade, aqueles mais fininhos, né? Os mais pequenos que eu digo, né? Ou existe aqueles mais volumosos, né? Que já trazem um conteúdo mais elaborado, mais avantajado, com mais detalhes, muitas vezes, né? Existem categorias de livros de espiritualidade, né? Existem aqueles livros de espiritualidade que são como biografias, como o Santoral, que comentei logo no início. Existem os livros de espiritualidade que falam sobre virtudes, santas virtudes cardeais, como as virtudes teologais. As virtudes teologais, a fé, esperança e caridade, né, as três que são as maiores. Existem os livros de espiritualidade que são aprofundamentos da palavra de Deus, partindo necessariamente da Sagrada Escritura. Então, geralmente esses são livros assim, às vezes, muitas vezes mais complexos, né, mais de uma linguagem também um pouco mais complexa. Então, você percebe, quando você começa a entrar nesse universo, você começa a perceber que existe muita variedade, mas todos com o objetivo de fazer enriquecer ainda mais, de fazer o cristão católico enriquecer ainda mais a sua fé. Isso que é importante. Precisamos ter cuidado com alguns livros? Precisamos, como sempre. Assim como falava no vídeo anterior sobre as revistas, que também precisamos ter cuidado, os livros também precisamos ter cuidados, né? Então, cuidar muito bem. Qual é a editora do livro? Procurar conhecer antes de adquirir. Se você pretende comprar, cuide de dar uma pesquisada
Hoje com a internet isso é muito fácil, né? Sobre o autor do livro, sobre o autor, quem é, né? Infelizmente nós temos que fazer isso, né? E não é uma coisa que nem eu não gosto de fazer isso também, mas eu sou obrigado a fazer, né? Eu sou obrigado a fazer porque eu não quero ficar lendo porcaria, né? Não quero ficar lendo besteira por aí, para depois ficar, né, arrependido de ter gasto meu tempo lendo aquela coisa. Às vezes eu até leio para poder dizer, isso aqui é uma porcaria, viu? Para dizer para os outros. Mas sempre faço, também por costume, livro tal, quem escreveu? Vou lá e pesquiso. Quem é esse cara? O que pensa? O que faz da vida? Né? O que escreveu antes? Quais são as outras coisas que escreveu? Né? Quais são os assuntos que geralmente ele fala? E assim a gente já vai dando uma ideia, né? Porque ultimamente, infelizmente, muitas pessoas dentro da própria igreja, os próprios irmãos de fé, cristão católico, eles não são muito ortodoxos, né? Eles assim, às vezes se deixam levar muito por ideologias e acabam transmitindo isso nos próprios escritos e às vezes contaminam o que escreveram. Uma coisa que poderia ser muito boa, eles conseguem às vezes transformar numa verdadeira porcaria, né? E a gente não quer ser que nem boca de lobo ou aqueles bueiros, né, na rua que ficam engolindo qualquer sujeira que a chuva traz. Então é importante, né, a gente também ter esse cuidado, né? Os livros de espiritualidade são importantes, são fundamentais, fazem parte da fé católica. Você não precisa ficar preocupado em ler vários livros, né, para ser um verdadeiro doutor. Não, livros de espiritualidade já diz, né, é livro para você ler e ao mesmo tempo meditar. Então você lê, eu já passei, assim como eu li livros de 600 páginas em 3 dias, li também livro de 20 páginas em 3 semanas. Né? Por quê? Porque é justamente aquele livro que você lê com calma, relê, volta para trás, lê de novo. Né? Então você precisa meditar bastante, precisa ler, é uma coisa que você precisa, além de entender com a mente, você precisa compreender com o coração, para que a mensagem espiritual que o livro te passe realmente faça parte da tua vida. Então, os livros de espiritualidade, eles são realmente importantes, porque fazem parte da vida do cristão católico. Bem, hoje vou ficar por aqui, né? Um programa católico, não é um programa muito longo, né? Mas é um programa sempre para refletir um pouco sobre alguns pontos importantes da vida do cristão católico no seu dia a dia. E a literatura espiritual faz parte da nossa vida, né? A gente não pode deixar isso de lado, tá? A Bíblia faz parte dessa literatura espiritual, mas é evidente que faz, né? Ela tem um aspecto fundamental que os livros de espiritualidade não têm. Ou seja, ela é a raiz de tudo, né? Ela é a raiz de tudo. Você não vai deixar de ler a Bíblia porque lê um livro espiritual, de espiritualidade. Pelo contrário, você lê o livro de espiritualidade porque antes você leu a Bíblia, né? Então você precisa sempre ter isso em mente também. Fico por aqui, um grande abraço para todos, que Deus nos abençoe, que os santos anjos sempre guiem e cuidem de nossas vidas. Um grande abraço para todos.